Buenas tardes, hermanas. Que Dios le bendiga. Estoy aprendiendo español. Un idioma, una lengua muy linda. Estoy aprendiendo. Y voy a hablar muy bien de aquí a un tiempo. ¿Sí? Para mim es privilégio muito grande. privilegio muy grande. Eu tenho recebido como presente de Deus He recibido como regalo de Dios estar entre vocês. estar con ustedes. Se eu estivesse sentada Si yo estuviese sentada com a minha boca fechada con mi boca cerrada o tempo todo, todo el tiempo, só o fato de estar entre vocês solo el hecho de estar con ustedes já seria uma bênção para mim. ya sería una bendición para mí. Mas além de estar no meio de vocês, Pero además de estar en el medio de ustedes, de desfrutar da companhia de vocês, de disfrutar de la compañía de ustedes, Deus tem me dado o privilégio Dios me ha dado el privilegio de repartir com vocês de compartir con ustedes pouco da sua palavra, un poco de su palabra, que é maravilhosa. que es maravillosa. E o desejo do meu coração Y el deseo de mi corazón, é que esta palavra que esta palabra que vocês têm recebido esses dias que ustedes han recibido estos días traga mudança para a vida de vocês. traiga un cambio para sus vidas. Façam de vocês Hagan de ustedes mulheres fortes, mujeres fuertes, mulheres valentes, mujeres valientes, mulheres cheias de fé, mujeres llenas de fe, mulheres que movam montanhas mujeres que mueven montañas, e que o nome do Senhor y Jesus que el nombre del Señor Jesús seja conhecido, sea conocido, seja temido, sea temido, seja amado, sea amado, adorado adorado através da vida de vocês. a través de tus vidas. Amém? Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Y hoy día quiero hablar un poco con ustedes. O assunto é assunto muito extenso, Este asunto es un tema muy extenso, como são todos os assuntos da palavra de como Deus. son todos los temas de la palabra de Dios. Como eu falei com vocês no primeiro dia, Cuando el primer día yo les hablé, eu tenho visto a palavra de Deus yo he visto la palabra de Dios como uma fonte, como una fuente, como un ¿qué se llama lo que está en el piso? Un pozo que jorra água, que saca agua, hace fluir el agua. e por mais que você tire água, Y por más de que tú saques el agua, mais brota água. más sale el agua. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, Cuanto más estudiamos la palabra de Dios, mais nós descobrimos que precisamos estudar. más nos damos cuenta de que necesitamos estudiar. Quanto mais estudamos, Cuando más las estudiamos, mais aprendemos. más aprendemos. E chegamos à conclusão que sabemos muito pouco. Y llegamos a la conclusión de que sabemos muy poco. Por isso eu quero incentivá-las Por eso yo quiero incentivarlas a estudar a palavra de Deus. a estudiar la palabra de Dios. Não ler meramente, No leerla solamente, mas estudar sino estudiarla regando com muita oração. rogando con mucha oración, Regando. ligando junto con la oración. La estudian y también oran. Sim, para que Juntamente. Deus revele Para que Dios les revele o que Ele quer falar lo que Él quiere hablar através da sua a palavra. través de su palabra. Eu já conheci muita gente Yo ya he conocido muchas personas que conhece muito a Bíblia, que conocen mucho la Biblia, mas que não vive o que a Bíblia diz. pero que no viven lo que la Biblia dice. Para que vivamos o que a palavra diz, Para que vivamos lo que la palabra dice, temos que ler a palavra com oração. tenemos que leer la palabra con oración. Para que o Espírito Santo de Deus Para que el Espíritu Santo de Dios nos revele. nos revele. Porque a revelação Porque la revelación da palavra de Deus de la palabra de Dios muda as nossas vidas. cambia nuestras vidas. Amém? Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre
ansiedade. Quiero hablar un poco con ustedes el día de hoy sobre la ansiedad. É um assunto muito comentado e muito estudado, não só na igreja, mas fora da igreja. Es un tema muy comentado, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Os psicólogos, Los psicólogos, os psiquiatras los psiquiatras têm feito palestras e mais palestras han hecho investigaciones y más investigaciones acerca desse assunto, sobre este tema, porque os seus consultórios porque sus consultorios estão cheios están llenos de pessoas de personas que, por causa da ansiedade, que por causa de la ansiedad ficaram doentes. se quedaron enfermos E muitas precisam y muchos necesitan de remédios, de remedios, de isolamentos, internação, de internaciones por causa da doença. por causa de esa enfermedad. Alguma coisa que era parecia pequena, algo que parecia tão pequeno e que podia ser resolvido com muita facilidade, Algo que parecía tan pequeño y que podría ser resuelto con mucha facilidad, foi crescendo fue creciendo e tomando conta y tomando control da alma, del alma, do corpo de tu cuerpo e do espírito. y del espíritu. E a pessoa ficar completamente doente. Y la persona se queda totalmente enferma. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Entonces vamos a hablar un poco más sobre esto. Nós Nosotras não precisamos no necesitamos chegar a esse ponto llegar hasta ese punto. de precisar de um psicólogo De ou de um necesitar un psiquiatra psicólogo o un psiquiatra. ou de um remédio de tarja preta. O de un remedio de una etiqueta especial, Etiqueta negra. de una etiqueta negra. Sim, não precisamos, No necesitamos, porque nós temos a palavra de Deus, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, porque nós temos Jesus Cristo, porque tenemos a Jesucristo, que veio para curar que ha venido para todas curar as nossas todas enfermidades. nuestras enfermedades. Enfermidades não só do corpo, Enfermedades no solo del cuerpo, mas da alma sino también del alma e do espírito. y del espíritu. Deus quer que nós sejamos integralmente sadios, Dios quiere que seamos integralmente sanas, corpo, alma e espírito. cuerpo, alma y espíritu. Às vezes nós nos preocupamos muito com as doenças do corpo Hay veces que nos preocupamos mucho por los dolores del cuerpo. e temos medo das doenças do corpo Tenemos miedo sobre las enfermedades del cuerpo e nós nos descuidamos. y no nos descuidamos. Nos descuidamos, perdón. Nos descuidamos da doença da alma. Y nos descuidamos de la enfermedad del alma. E às vezes a doença da alma Y hay veces que la enfermedad del alma é muito mais perigosa es mucho más peligrosa do que a doença do corpo. que una enfermedad del cuerpo. Eu quero ler com vocês Quiero leer con ustedes Filipenses 4, de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegraos siempre en el Señor. Outra vez digo, alegrai-vos. Otra vez les digo, alégrense. Seja a vossa moderação Sea su petición, sea su gentileza conhecida de todos os homens. conocida de todos los hombres. Perto está o Senhor. Cerca está el Señor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. No anden ansiosos por cualquier cosa, Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios pela oração, por la oración, pela súplica, por la súplica, com ações de graças. con acciones de gracias. E a paz de Deus, Y la paz de Dios, que excede todo o entendimento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará o vosso coração, guardará su corazón, a sua mente, su mente em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Finalmente, irmãos,
Finalmente, hermanos, tudo que é verdadeiro, todo lo que es verdadero, tudo que é respeitável, todo lo que es respetable, tudo que é justo, todo lo que es justo, tudo que é puro, todo lo que es puro, tudo que é todo amável, lo que es amable, tudo que é de boa fama. todo lo que es de buen nombre. Se alguma virtude há, Si hay alguna virtud e se algum louvor existe, y si algo es digno de alabanza, seja isso que ocupe o vosso pensamento. sea eso lo que ocupe en vuestro pensamiento. Amém? Como eu falei com vocês, a ansiedade Como yo les he hablado, la ansiedad é uma das mais comuns doenças da alma. es una de las más comunes enfermedades del alma. A ansiedade, La ansiedad, ela termina com o prazer de viver. con el placer de vivir. Provoca irritabilidade, Provoca irritabilidad, impaciência, paciencia, angústia, angustia. gera uma quantidade enorme de doenças emocionais Genera una cantidad innumerable de enfermedades en nosotros, enfermidades emocionais enfermedades emocionales e y físicas, físicas, levando-nos llevándonos a uma péssima qualidade de vida. a tener una pésima calidad de vida. A ansiedade, ela fala de uma preocupação La ansiedad habla sobre una preocupación indevida. indebida. Se diz indevida? Uma preocupação desequilibrada, Una preocupación desequilibrada, que não é causada por circunstâncias difíceis, que no es provocada por circunstancias difíciles, mas sim pela nossa reação diante das situações difíceis. sino por nuestra reacción ante las situaciones difíciles. Deu para entender? ¿Han podido entender? Então, as situações difíceis, Las situaciones difíciles, todos nós temos. todos nosotros tenemos situaciones difíciles. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Agora, o que traz a ansiedade, Ahora, lo que trae la ansiedad, e a ansiedade nos leva à depressão, y la ansiedad nos lleva a la depresión, não são as dificuldades da vida, no son las dificultades de la vida, mas é como reagimos diante das dificuldades. sino es cómo actuamos delante de las situaciones difíciles. Amém? Então eu não estou aqui querendo animar vocês dizendo: olha, a partir de hoje vocês não vão ter mais problemas. Entonces yo no estoy aquí para decirles, miren, a partir de ahora no van a tener más problemas. Vocês não vão enfrentar nenhuma situação de tristeza, de aborrecimento. Ustedes no van a enfrentar ninguna situación de tristeza o aborrecimiento. Vocês não vão ficar mais doentes. Ustedes no van a estar nunca más enfermos. Vocês não vão mais passar dificuldades financeiras. Nunca más van a pasar por dificultades económicas. Vocês não vão ter mais problemas nenhum com seus filhos. Nunca más van a tener problemas de ningún tipo con sus hijos E com as pessoas com quem você se y con relaciona. las personas que están a tu alrededor. Eu não estou dizendo isso. Yo no estoy diciendo eso. O que eu quero dizer Lo que yo quiero decir e o que Deus quer falar conosco y lo que Dios quiere hablar con nosotras é que como reagimos diante das dificuldades es cómo reaccionamos delante de las dificultades, é que vai determinar a qualidade de vida que temos. es lo que determina la calidad de vida que nosotras tenemos. No texto que nós lemos, En el texto que hemos leído, Paulo diz assim, Pablo dice así, que é para que as pessoas que vivem ao nosso redor, para que las personas que viven a nuestro alrededor, Gracias, hermano. Gracias. Puedes? As pessoas que vivem ao nosso redor Las personas que viven a nuestro alrededor precisam olhar para nós necesitan mirarnos e ver em nós y ver en nosotras pessoas equilibradas, gentis. y ver personas equilibradas, gentiles. Entendes?
O que a ansiedade faz? ¿Qué es lo que la ansiedad hace? A pessoa muito ansiosa, Una persona muy ansiosa que não lida com a sua que ansiedade, no lidia con su ansiedad, mas que se deixa tomar pela situação, pelo problema, sino que se deja llevar por la situación y por el problema, fica uma pessoa sem equilíbrio emocional. se vuelve una persona sin equilibrio emocional. Então é uma pessoa que grita com facilidade. Entonces es una persona que grita con facilidad. Tem muitas mães que gritam Hay muchas madres que gritan com seus filhos con sus hijos por coisas pequenas às por vezes. cosas tan chiquitas a veces. Há mulheres que perdem a paciência com seus maridos Hay mujeres que pierden la paciencia con sus esposos e falam coisas pesadas e fortes y hablan cosas duras y fuertes. que depois elas se arrependem de ter falado. Después ellas se arrepienten de haberlo dicho. Quando não temos controle sobre as situações, Cuando no tenemos control sobre las situaciones, nós nos tornamos pessoas nos irritáveis, volvemos personas irritables, impacientes, impacientes, pessoas desequilibradas emocionalmente personas desequilibradas emocionalmente e nos expomos. y nos Expomos. Existe expor. y nos Isso, nos exponemos. exponemos. E nos exponemos. Amém? E o texto que nós lemos Y el diz o texto que seguinte: nosotros leímos dice lo siguiente: que perto está o Senhor. que cerca está el Señor. Paulo disse: não andeis ansiosos Pablo dice: no anden ansiosos por coisa alguma. por cosa alguna. Antes, Antes, pega aquilo que está te deixando ansiosa saca aquello que te está dejando ansiosa e coloca diante de Deus, y ponlo delante de Dios pela oração, por medio de la oración, pela súplica por la súplica e por ação de y graças. por acción de E gracias. depois ele disse assim: perto está o Senhor. Después él dice: cerca está el Señor. Então, na minha cabeça é assim: Entonces en mi cabeza está así. eu estou muito nervosa, Estoy muy nerviosa, eu estou muito estoy chateada muy molesta e eu estou chorando muito. y estoy llorando mucho. Aí Deus faz assim para mim: Y Dios me hace así: Irani, Iraní, por que você está assim, desse jeito? ¿por qué está así, actuando de esa manera? Tão triste, Tan triste, gritando tanto, gritas mucho, chorando tanto, llorando tanto, tão irritada com seu marido e com seus filhos, tan molesta con tus hijos y tu esposo, tão preocupada com a sua situação financeira, tan preocupada por tu situación económica, tão preocupada com as suas dores. tan preocupada por tus dolores. Eu estou perto de Yo você. estoy cerca de ti. Se eu estou perto de Si você, yo estoy cerca de ti, não há razão para toda essa choradeira e gritaria. no hay razón para toda esa lloradera y griterío. Gracias. E por toda a murmuração, Y por toda la murmuración, e por toda a reclamação. por cualquier reclamación. Eu não sei aqui na Bolívia, Yo no sé cómo es aquí en Bolivia, mas lá no Brasil pero allá en Brasil existe algumas irmãs existen algunas hermanas que é só você começar a conversar com elas, que solo empiezas a hablar con ellas ela começa a reclamar. y ella comienza a reclamar. Reclama do marido, Reclaman de su esposo, reclama dos filhos, reclaman de sus hijos, reclama do pastor, reclaman del pastor, da esposa do de pastor, la esposa del pastor, reclama do governo. reclaman del gobierno. Agora eu faço uma pergunta. Ahora Por yo quê? hago una pregunta: ¿por qué? Porque se Deus está cerquita de nós outros. Porque si Dios está cerquita de nosotros, Amém, irmãs? Nós não estamos solitas. no estamos solitas nosotras. Deus está conosco. Dios está con Ele nosotras. prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Vamos ler Mateus 7, Vamos a leer Mateo 7, 24 a del 27. 24 al 27. Todo aquele, pois,
Pues todo aquel que ouve minhas que palavras escucha mis palabras e as pratica y las practica será comparado a um homem prudente será comparado con un hombre prudente que edificou a sua casa sobre a que rocha. edificó su casa sobre la roca. E caiu a chuva, Y vino la lluvia, transbordaram os rios, los ríos se desbordaron, sopraram os los ventos vientos soplaron e deram com ímpeto contra aquela casa, y dieron con ímpetu contra aquella casa, que não caiu, y no cayó, porque fora edificada porque fue edificada sobre a rocha. sobre la roca. E todo aquele que ouve as minhas palavras Todo aquel que escucha mis palabras e não pratica y no las practica será comparado a um homem insensato será comparado a un hombre insensato que edificou a sua casa que edificó su casa sobre a areia. sobre la arena, E a chuva caiu, y la lluvia cayó, e transbordaram os rios, y los ríos se desbordaron, e sopraram os y ventos, los vientos soplaron, e com ímpeto contra aquela casa, y dio con ímpetu contra aquella casa, e ela desabou, y ella se desbordó, se cayó, sendo grande a sua ruína. y su ruina fue grande. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção, A mí me gustaría que prestaren atención que as mesmas tribulações, que las mismas tribulaciones, as mesmas dificuldades que las mismas dificultades que vieram sobre a casa do homem sábio, las mismas dificultades que vinieron sobre el hombre sabio, sobre o homem prudente, sobre el hombre prudente, vieram sobre o homem tolo, insensato. vinieron también sobre el hombre insensato e imprudente. Vocês perceberam no texto Ustedes han entendido el texto, que aconteceu exatamente a mesma coisa que pasó exactamente la misma cosa com a casa dos dois? con la casa de los dos, Só que a casa de solo que la casa de uno não caiu no se cayó e a casa do y outro la casa del otro caiu. se cayó. Agora, uma casa, a casa do sábio, Ahora la casa del sabio foi edificada sobre a rocha. fue edificada sobre la roca. A casa do tolo, La casa del nécio, foi edificada sobre a areia. fue edificada sobre la arena. E o que Jesus quer ensinar aqui nessa parábola? ¿Y qué es lo que Jesús nos quiere enseñar aquí en esta parábola? Que a palavra de Deus Que la palabra de Dios é como a rocha. es como la roca. Se nós ouvimos a palavra de Si Deus nosotros escuchamos la palabra de Dios e praticamos a palavra de y Deus, practicamos la palabra de Dios, os problemas que todos os seres humanos enfrentam, los problemas que todos los seres humanos enfrentamos, eu posso enfrentar também. yo también puedo ser enfrentada, Mas eu não vou cair. pero no voy a caer. Os problemas não vão me derrubar. Los problemas no me van a derribar. Os problemas não vão me desanimar. Los problemas no me van a desanimar, Pelo contrário, sino por el contrario. eu vou me apegar ainda mais ao Senhor. Yo me voy a agarrar aún más al Señor. Eu vou buscar ainda mais ao Senhor. Voy a buscar todavía más del Señor. Eu vou orar muito mais ao Senhor. Voy a orar mucho más al Señor. Mas o tolo, Más o insensato, pero el imprudente que ouve a palavra de Deus escucha la palabra de Dios e não pratica. y no la practica. Ouve hoje e sai daqui e amanhã continua cometendo os mesmos erros. Hoy escucha y mañana sale y comete los mismos errores. Lê a Bíblia, Lee la Biblia, mas continua cometendo os mesmos pecados. pero sigue cometiendo los mismos pecados. A hora que a tempestade vem, A la hora que la tempestad viene, que os ventos sopram que los vientos soplan sobre a vida dessa pessoa. sobre la vida de esa E o persona. que seriam os ventos e as tempestades? ¿Qué serían los vientos y tempestades? Foram as coisas que eu mencionei aqui. Fueron las cosas que yo he O mencionado. desemprego, El que no tengas trabajo, a fome, la hambre, a nudez, la desnudez, a perseguição, la persecución, as enfermidades las infidelidades, e as enfermedades infidelidades também. y las infidelidades
También. Esses são os temporais, Esas son temporales. as tempestades, Las tempestades, os ventos los vientos que vêm sobre a nossa vida, que vienen sobre nuestra vida, que vêm sobre a nossa que família. vienen sobre nuestra familia. Mas se eu ouço a palavra de Deus, Pero si yo leo la palabra de Dios, e se eu ando de acordo com a palavra de y Deus, si yo ando de acuerdo a la palabra de Dios, eu vou permanecer firme na rocha. yo me voy a quedar firme en la roca. A minha casa não vai cair. Mi casa no va a caer. Amém. Então aqui, o que Deus fala conosco? Entonces, ¿qué es con este texto lo que Dios nos quiere hablar? Que Ele não vai nos livrar das tempestades, Que Él no nos va a librar de las tempestades, nem dos temporais, ni de las cosas pasajeras, de las tormentas. Sim, delas tormentas. Que Ele não vai nos livrar delas tormentas. Él no nos va a librar de las tormentas. Mas se nós estamos andando de acordo com a sua palavra, Pero si nosotros estamos caminando de acuerdo a su palabra, Ele está bem cerquita de nós outros Él está bien cerca de nosotros e não nos deixa cair. y no nos deja caer. Amém, irmãs? Amém. Não devemos andar ansiosas No debemos estar o andar ansiosas e nem considerar a ansiedade como alguma coisa sem importância. y ni considerar que la ansiedad es como algo que es cualquier cosa. Você se surpreende ansiosa Tú te pones ansiosa, você percebe que está ansiosa, tú te das cuenta de que estás ansiosa, toma cuidado. ten cuidado, Vai para os pés do Senhor. anda a los pies del Señor. Não permita que a ansiedade tome conta do seu coração. No permitas que la ansiedad tome cabida en tu corazón, control en tu corazón. Que a ansiedade faça parte do seu dia a dia. Que la ansiedad haga parte en su día a día. Tem pessoas que são Hay ansiosas personas que son ansiosas e acham que a ansiedade faz parte do caráter dela. y yo creo que la ansiedad se vuelve parte del carácter de esa persona. E não fazem nenhum esforço para ficar livre dela. Y no hacen ningún esfuerzo para ser libres de esa As enfermedad. pessoas que vivem ao seu redor, Las personas que viven a su alrededor, que são tremendamente incomodadas com a sua ansiedade, que son tremendamente incomodadas con su ansiedad, têm que escapar, fugir. tienen que huir, tienen que escapar. Porque ela não entende que ela precisa de cura. Porque no entienden que esa enfermedad necesita de una cura. Amém? Uma coisa que a ansiedade faz Una cosa que la ansiedad faz da gente pessoas mal-humoradas. hace que seamos personas malhumoradas. Vocês conhecem pessoas mal-humoradas? ¿Conocen personas malhumoradas? Pessoas mal-humoradas é aquelas pessoas que já levantam Personas malhumoradas son las que se levantan com a cara feia. con la cara enojada. Ela pode Fea. usar muita maquiagem, Pueden usar mucho maquillaje, mas o seu mau humor pero su mal humor faz dela uma pessoa feia. hace de esa persona una persona fea. Você quer ser linda? Ustedes quieren ser lindas, Tenha alegria. tengan alegría. Seja uma pessoa bem-humorada. Sean personas bien humoradas. Seja uma pessoa que elogie as pessoas. Sean personas que elogien a las personas. Que valorizam as coisas boas que as pessoas têm. Que digan el valor que cada persona tiene. A palavra de Deus diz que da nossa boca La palabra de Dios dice que de nuestra boca só devem sair palavras solo tienen que salir palabras que edifiquem. que edifiquen. Uma pessoa mal-humorada Una persona que es malhumorada não tem palavras que edificam, no tiene palabras que mas tem edifiquen, palavras de desânimo, sino tiene palabras de desánimo, que entristece que entristecen e que desencorajam. y que desaniman. Então, cuidado Entonces, com cuidado o mau humor. con el mal humor. Todas nós passamos por momentos de ansiedade. Todas nosotros hemos pasado por momentos de ansiedad. Precisamos aprender a lidar Necesitamos aprender a lidiar
com essas situações. con esas situaciones. Deixa eu ver aqui. Em Mateus 26:39, En Mateo 26:39 fala de um momento que Jesus passa por ansiedade habla de un momento por el que Jesús pasó por ansiedad e como ele lidou com a ansiedade. y cómo él lidió con la ansiedad. Mateus 26:39, Mateo 26:39, falando de Jesus. hablando de Jesús. Adiantando-se um pouco, Adelantándose un poco, prostrou-se sobre o seu rosto, se postró sobre su rostro, orando e dizendo: orando y diciendo: Meu Pai, Mi Padre, se possível, si es posible, passa de mim esse cálice. pasa de mí esta copa. Todavia, Todavía não seja como eu quero, que no sea como yo quiero, e sim como tu queres. sino como tú quieres. 30 minutos. Então, o que eu quero dizer para vocês, Jesus passou por momentos de ansiedade. Entonces lo que yo quiero decirles es que Jesús ha pasado por momentos de ansiedad. Jesus não foi pego de surpresa para ser levado para a cruz. Jesús no fue sorprendido de sorpresa para llevarlo a la cruz. Ele sabia que ele ia para a cruz. Él sabía que iba a ir a la cruz. E quando foi chegando o momento da crucificação, Y cuando llegó el momento de la crucificación, se vocês lerem o texto em casa, si o ustedes en texto su todo, casa leen todo el texto, ainda em João, vamos ler aqui agora, João 12:27, Juan 12:27, Jesus falando, Jesús estaba hablando, orando, orando, ele diz: agora está angustiada a minha alma. y decía: ahora está angustiada mi alma. E que direi eu? ¿Y qué voy a decir? Pai, Padre, salva-me desta hora, sálvame de esta hora, mas precisamente pero más precisamente com este propósito con este propósito. vim para esta hora. Ven para esta hora. Então, a alma de Jesus estava profundamente angustiada. Entonces el alma de Jesús estaba profundamente angustiada. E ele disse assim: Y él decía: eu não posso pedir para o Senhor me livrar dessa hora, yo no puedo pedirle al Señor que me libre de esa hora, porque foi precisamente para essa hora que o Senhor me enviou. porque precisamente fue para esa hora que el Señor me ha enviado. Mas o que Jesus fez? Pero ¿qué es lo que Jesús hizo? Na hora da angústia, En la hora de angustia, ele derramou diante de Deus a sua alma. él derramó delante de Dios su alma. E ele foi cheio da graça do Espírito Y él Santo. fue lleno de la gracia del E Espíritu enfrentou a Santo. morte e a morte Y él de cruz. enfrentó la muerte y la muerte de cruz. Nós muitas vezes passamos por aflições, Nosotros muchas veces pasamos por aflicciones. ficamos ansiosas e deprimidas Estamos ansiosas y deprimidas por causa de coisas erradas que fazemos. por causa de cosas malas que hacemos. Mas Jesus ficou angustiado Pero Jesús se quedó angustiado sem ter feito nada de errado. sin haber hecho algo que haya estado mal. Ele foi para a cruz e morreu na cruz. Él fue a la cruz y murió en la cruz. Passou por angústia, Pasó por angustia sem ter feito nada que justificasse isso. sin haber hecho algo que le justificara. Nós muitas vezes Nosotros muchas veces não andamos de acordo com a palavra de Deus. no caminamos de acuerdo con la palabra de Dios. Somos desobedientes, Somos desobedientes, rebeldes, rebeldes. sofremos com isso. Sufrimos con eso. E depois começamos a chorar porque estamos sofrendo. Y después comenzamos a llorar por lo que estamos sufriendo. Mas Jesus sofreu Pero Jesús sufrió sem ter cometido nenhum erro, sin haber cometido algún error, sem ter cometido nenhum pecado. sin haber cometido algún pecado. Agora a palavra de Deus nos diz Ahora la palabra de Dios nos dice que se nós andarmos que si nosotros caminamos segundo a sua palavra, según su palabra, se nós colocarmos a nossa vida si nosotros colocamos nuestra vida na rocha, en la roca, que é Jesus Cristo, que es Jesucristo, nós vamos passar por muitas dificuldades. nosotros vamos a pasar por muchas E dificultades. quando a nossa alma estiver angustiada, Y cuando nuestra alma esté angustiada, nós vamos buscar ao Senhor nosotros vamos a buscar al Señor e Ele vai nos dar livramento. y Él nos va a librar. Amém?
A ansiedade, ela nos leva a pensamentos, não sei como é essa palavra aqui, antecipativos. Anticipados. Isso. La ansiedad nos lleva a tener pensamientos anticipados. Nos comportamos Nosotros nos comportamos diante dos problemas delante de los problemas que ainda não existem, que todavía no existen, como se eles já existissem, como si ellos ya existieran, que podem ou não vir a existir. que podrían o no existir. Gente, é muito comum isso, hein? Esto es muy común. Mãe sente muito isso. Las madres sienten mucho esto. Ela olha no relógio. Ven al reloj. Meu filho já devia ter chegado em casa. Mi hijo ya debería haber llegado a la casa. Será que ele foi assaltado no meio da ¿Será que él rua? ha sido asaltado en la calle? Será que ele sofreu algum acidente? ¿Será que él ha sufrido algún accidente? Será que ele fez alguma coisa errada na escola Será e que foi ele- seguro na escola? ¿Será que él hizo alguna cosa errada en la escuela y se quedó en la escuela? E a mãe fica com aquele pensamento. Y la madre se queda con esos pensamientos. E aí ela já fica angustiada Y ella ya está angustiada e fica nervosa. y se queda nerviosa. Aí ela liga para o marido. Entonces ella llama al esposo. Olha, já era para o nosso filho ter chegado, ele não chegou. Você precisa sair do trabalho e ir atrás dele. Aí liga para a escola. Mira, llama a su esposo y le dice, mira, ya es hora de que nuestro hijo Dale a tenía poco. que haber llegado a nuestra casa. Entonces es hora de que salgas del trabajo y vayas a buscarlo. Ali dali a pouco, o menino chega assoviando, cantando. Entonces de ahí muy poco llega su hijo, sube tranquilo cantando. Aí a mãe pergunta, o que aconteceu? Ahí su madre le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Aí ele fala, mãe, o pneu do ônibus Entonces ahí él le responde, la rueda del bus se explodiu. reventó. E teve que cambiarla, Entonces la roda. tuvieron que cambiar la rueda E demorou muito. y tardó mucho. Aí ela fala, ai filho, que bom. Ahí ella le responde, ay hijo, qué bien. Mas a essas alturas, Pero hasta esas alturas ela já está com dor de estômago. ya está con dolor de estómago. O seu intestino já não está funcionando Su direito. intestino ya no está funcionando. Ela está com uma grande dor de cabeça. Ella está con un dolor grande de cabeza, fuerte, Por causa de um problema que ela achou que podia ter acontecido. por causa de un problema que ella pensó que podría haber pasado. Isso a ansiedade faz conosco. Eso es lo que la ansiedad hace con nosotras. Temos que nos lembrar 24 horas Tenemos por que dia. recordarnos 24 horas al día. Perto está o Senhor. Cerca está el Señor. Aí o Paulo diz, Deus está perto. Ahí Pablo dice, Dios está cerca. O Senhor está perto. El Señor está cerca. Alegrai-vos nele. Alegrémonos en Él. Outra vez digo, alegrai-vos. Otra vez les digo, Não alégrense. andem ansiosos No por anden coisa ansiosas alguma. por cosa alguna. Antes, pegue todas as suas preocupações Antes saquen todas sus preocupaciones e coloquem diante de Deus. y pónganlas delante de Dios. Amém? Eu tenho pouco tempo, então eu vou correr um pouquinho agora, tá? Tengo poco tiempo, entonces voy a ir más rápido ahora. Como vencer a ansiedade? ¿Cómo podemos vencer la ansiedad? 2 Timóteo 3, 16 e 17. En 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda escritura es inspirada por Dios. É útil para o ensino, Es útil para enseñar, para a repreensão, para la reprensión, para a correção, para la corrección para a educação na justiça, y para la educación en la justicia, a fim de que o homem de Deus a fin de que el hombre de Dios seja perfeito sea perfecto e perfeitamente habilitado y perfectamente habilitado para toda boa obra. para toda buena obra. Você quer vencer a ansiedade? Ustedes quieren vencer la ansiedad, Leia a palavra de Deus. lean la palabra de Dios, Medita na palavra de Deus. mediten la palabra de Dios De dia e de de noite. día y de noche. Não cesse No cesen de estudar e de meditar nessa de palavra. estudiar y de meditar en su palabra. Tudo isso muito envolvido
Todo eso se involucra mucho com oração. con la oración. Involucrado com a oração. Está involucrado con la oración. Amém? Mi castelhano está bueno, mi espanhol, bueno. Né? Sim. Paulo escreve aos Filipenses e Pablo nos les dá a escribe a los receita. filipenses y les da la receta. Em Filipenses 4, né, de 4 a 7, nós já En lemos. Filipenses 4 al 7, que ya lo hemos leído. Quem de nós não passa por momentos de ansiedade? ¿Quién de nosotros no pasa por momentos de ansiedad? Uns mais que outros, Unos más que otros, mas todos nós passamos. pero todos nosotros pasamos. A palavra de Deus ela é clara. La palabra de Dios es clara. Não podemos andar ansiosos No por podemos coisa andar ansiosos alguma. por cosa alguna. Andar fala de uma ansiedade constante. Andar ansioso fala de você estar sempre ansioso. Andar con ansiedad nos habla de caminar siempre ansiosos. Onde que eu estou aqui? Não podemos andar ansiosos por causa alguma. Então, andar fala de ansiedade constante. Entonces andar habla de una ansiedad constante. Em Deus não temos justificativa para vivermos ansiosas. En Dios no tenemos justificación para caminar ansiosos. A ansiedade rouba a alegria. La ansiedad roba tu alegría. Quando nós devemos Cuando nosotras tenemos que estar sempre alegres que estar siempre alegres no Senhor, en el Señor, independente das circunstâncias. independientemente de la circunstancia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alégrense siempre en el Señor. Outra vez eu digo, alegrai-vos vez les digo. no Senhor. Alégrense en el Señor. Sabe uma coisa que traz muita ansiedade ¿Saben também? una cosa que trae mucha ansiedad también? A gente colocar a nossa expectativa de felicidade Nosotros ponemos nuestra expectativa de felicidad no trabalho, en el trabajo, no dinheiro, en el dinero, nas coisas que temos, en las cosas que tenemos, no relacionamento com o marido, en la relación con nuestro marido, com os filhos. con nuestros hijos. Não que essas coisas não são boas e nos dá felicidade. No es que esas cosas sean buenas y nos dan felicidad, Mas Não sei. a nossa expectativa de felicidade pero nuestra expectativa de felicidad tem que estar no Senhor. tiene que estar en el Señor. E eu garanto para vocês Y yo les garantizo que se vocês colocarem toda a expectativa de felicidade de vocês no Senhor, que si ustedes ponen toda expectativa de felicidad en el Señor, vocês nunca serão decepcionados. ustedes nunca van a ser decepcionados. Os nossos maridos podem nos decepcionar. Nuestros esposos pueden decepcionarnos, Por mais abençoados que sejam, por más bendecidos que ellos sean. nós decepcionamos muito os nossos maridos. Nosotros decepcionamos mucho a nuestros Por esposos, mais abençoadas que sejamos, por más bendecidas que os sean. nossos filhos nos decepcionam. Nuestros hijos nos decepcionan. Uma carreira profissional nos decepciona. Una carrera profesional nos decepciona. Mas Jesus nunca, Pero Jesús nunca nos nunca decepciona. nos decepciona. Amém, irmãs? Temos que pôr a nossa felicidade, Tenemos que poner nuestra felicidad, nossas realizações, nuestras realizaciones, nossos sonhos, nuestros sueños, nossos projetos, nuestros proyectos, tudo que somos todo lo que somos e tudo que y temos todo lo que tenemos diante do Senhor. delante del Señor. Amém? Como a gente falou, Como hablamos antes, a ansiedade, ela traz Na- inquietação, la ansiedad trae inquietud, irritação. irritabilidad. E uma mulher ansiosa, ela não tem boas maneiras. Y una mujer ansiosa no tiene buenos actos. Entiendes? Não tienes boas maneiras. E muitas vezes a pessoa ansiosa, Y muchas veces una persona que es ansiosa, ela é ridícula. ella se porta de una manera ridícula. Entiendes?
Quantas pessoas ansiosas e desequilibradas ¿Cuántas personas ansiosas y desequilibradas têm comportamentos ridículos, tienen comportamientos ridículos, que causam escândalo, que causan escándalo, que causam vergonha? que causan vergüenza? Precisamos tomar cuidado com isso. Necesitamos tener cuidado con eso. Temos que zelar pelo nosso testemunho, Tenemos que velar por nuestro testimonio, porque nós somos sal e luz da terra. porque nosotros somos la sal y la luz de la tierra. E os homens, Y los hombres, a humanidade, la humanidad, está de olho na igreja, está viendo a la iglesia, procurando esperando, procurando, coisas erradas em meio à igreja, esperando cosas equivocadas de la iglesia, para poder criticar a igreja, para poder criticar a la iglesia, para duvidar do poder da palavra de para Deus. tener dudas sobre el poder de la palabra de Dios. Mas nós não podemos nos deixar levar pela ansiedade, Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por la ansiedad, porque a ansiedade, ela é só um meio. porque la ansiedad es solo un medio. O fim Su fin dos ansiosos de los ansiosos é a depressão, es la depresión, e o fim da depressão y el fin de la depresión é a morte. es la muerte. Quantas pessoas que se suicidam, ¿Cuántas personas que se suicidan? quantas pessoas que se matam, ¿Cuántas personas que se matan? ou então que matam a outros O otras que matan a otras personas por causa de situações por depressivas causa de situaciones depresivas que não foram tratadas. que no han sido tratadas? Mas nós, irmãs, Pero nosotras, hermanas, nós somos filhas de Deus. nosotros somos hijas de Dios. Nós não temos nada com isso. Nosotros no tenemos relación con eso. A ansiedade, a depressão La ansiedad, la depresión não podem ter parte na nossa vida. no pueden tener parte en nuestra vida. Não precisamos ser nervosas e bravas, No necesitamos ser nerviosas y bravas, porque o Senhor está perto porque el Señor está cerca e Ele cuida de nós. y Él nos cuida. Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Primera Pedro capítulo 5 versículos del 7 y 8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, Poniendo sobre Él toda nuestra ansiedad, porque ele tem cuidado de vós. porque Él tiene cuidado de vosotros. Sede sóbrios, Sed sobrios, vigilantes. velando. O diabo, El diablo, nosso nuestro adversário, adversario, anda em derredor está alrededor, como um leão que ruge, como un león rugiente, procurando procurando nos tragar. comernos, devorarnos. O princípio do texto Al principio del versículo diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, dice, poniendo sobre Él toda nuestra ansiedad, porque ele tem cuidado de vós. porque Él tiene cuidado de vosotros. Se você é ansiosa, Si tú eres ansiosa, se você está passando por alguma situação si tú estás pasando por alguna situación que tem te deixado ansiosa, que te ha dejado ansiosa, lança sobre Deus, pon sobre Dios, põe sobre Jesus pon sobre Jesús toda a sua ansiedade, toda tu ansiedad, porque ele tem cuidado de você. porque Él tiene cuidado de ti. Ele está perto de Él você. está cerca de ti. Sede, depois olha aqui o oposto do ansioso. Miren aquí que es lo opuesto de ansioso. O oposto do ansioso é o sóbrio. Lo opuesto del ansioso es ser sobrio. É aquele que vigia, Es aquel que vigila, aquele que cuida, aquel que cuida, aquele que é sábio e prudente. aquel que es sabio y prudente. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Ele sabe que o diabo, Él sabe que el diablo, nosso adversário, nuestro adversario, ele está ao nosso redor, él está a nuestro alrededor, procurando uma oportunidade, procurando una oportunidad, procurando uma brecha procurando un camino para nos engolir, para Nos atraparnos,
para nos tragar, comernos, para tragarnos, comer-nos. para devorarnos. Isso, para nos devorar. Para devorarnos. Agora vocês prestem atenção. Ahora presten atención. A palavra de Deus disse que nós não precisamos ter medo e nem precisamos andar ansiosos, La palabra de Dios nos dice que no necesitamos tener miedo y no necesitamos estar ansiosas, porque o Senhor está perto de nós. porque el Señor está cerca de nosotros. Mas ela diz também Pero también nos dice que o diabo, nosso adversário, que el diablo, nuestro adversario, está ao nosso redor, está en nuestro alrededor procurando uma oportunidade procurando una oportunidad para nos devorar. para devorarnos. Agora, o que eu faço? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Eu tenho que edificar minha casa sobre a rocha. Yo tengo que edificar mi casa sobre la roca. Eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. Yo tengo que caminar según la palabra de Dios. Eu tenho que viver de acordo com a palavra Tengo de que Deus. vivir de acuerdo con la palabra de E eu Dios. vou resistir o diabo. Y voy a resistir al diablo. E o diabo vai Y fugir. el diablo va a huir. E Deus, que está bem cerquita de mim, Y Dios, que está bien cerca de mí, vai me guardar, me va a guardar, vai me me proteger. va a proteger. Uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês já chegaram a ver, Una cosa muy interesante que no sé si ustedes ya la han visto. Jesus falando Jesús estaba hablando da sua missão, de su misión. ele fala que ele veio para salvar Él dijo que Él vino para salvar os obedientes. a los obedientes. A los, Como? Não. a los que se habían perdido, perdón. Não, ele veio para salvar o perdido, mas ele se fez salvador daqueles que lhe obedecem. Él vino aquí para ser salvador, pero se hizo salvador de los que le obedecen. É impossível que Deus te salve Es imposible que Dios te salve se você for uma pessoa si desobediente tú eres una persona desobediente e você insistir na desobediência. y si tú sigues insistiendo en la desobediencia. Jesus veio Jesús vino para salvar, para salvar, para ser salvador para ser salvador daqueles que lhe obedecem. de aquellos que le obedecen. Amém? Irmãs, vamos lançar fora Hermanas, vamos a lanzarnos afuera. toda a ansiedade. Vamos a lanzar afuera toda ansiedad. A ansiedade é falta de fé, La ansiedad es falta de fe, é falta de reconhecimento es falta de reconocer a proximidade de Deus de você. O cuán quão próximo Deus está Dios. está próximo de você. Cuando Dios está cerca de ti. Que Deus nos ajude, Que Dios nos ayude. que Deus nos dê graça, Que Dios nos dé gracia para termos uma vida saudável, para tener una vida saludable, tanto fisicamente, tanto físicamente como como emocionalmente, emocionalmente, como espiritualmente. como espiritualmente. Essa mesma preocupação que nós temos com as doenças do corpo, Esa misma preocupación que nosotros tenemos con las enfermedades del cuerpo, vamos ter com as doenças da alma. vamos a tener con las enfermedades del alma. E vamos procurar cura. Y vamos a procurar buscar una E cura. se você não tem forças, Y si tú no tienes fuerzas, chama os irmãos somos hermanos. para que orem por você, Llama a las hermanas para que oren por ti, para que você seja liberta, para que tú seas liberado, para que você seja uma pessoa sadia, para que seas una persona sana, fisicamente, físicamente, emocionalmente emocionalmente e y espiritualmente. espiritualmente. Que Deus nos bendiga Que Dios nos bendiga. e tenha misericórdia de nós Misericordia de nosotros. e firme os nossos pés sobre a rocha. Y afirme nuestros pies sobre la roca. Amém. Amén.